Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um assunto super importante e que nem sempre está visível: a cadeia de responsabilidades por trás da comida que chega na nossa mesa. Vamos mergulhar no universo da aplicação de agrotóxicos para responder uma pergunta fundamental. Quando alguma coisa dá errado na lavoura, quem, no fim das contas, paga o preço? Para começar, vamos imaginar uma situação bem concreta. Pensa numa plantação, talvez de orgânicos, super sensível, que foi totalmente prejudicada pela pulverização de agrotóxicos que veio da fazenda vizinha. É um prejuízo enorme, né? A grande questão é quem a lei diz que tem que pagar por isso. A resposta, como a gente vai ver, é bem mais complexa do que parece e envolve várias pessoas. E para a gente entender essa história direito, precisamos falar de um conceito-chave: a famosa deriva. É um nome técnico, mas a ideia é simples. A deriva acontece quando o agrotóxico, que deveria cair só numa plantação específica, acaba sendo levado pelo vento e vai parar onde não devia. E as consequências disso podem ser bem sérias. Lavouras inteiras podem ser perdidas, o solo pode ficar contaminado, o meio ambiente é afetado. E é exatamente a partir desse estrago que a justiça começa a seguir o rastro para descobrir quem deve ser responsabilizado por tudo isso. Ok, vamos começar a desvendar essa cadeia. O primeiro elo, curiosamente, não está lá no campo, com a mão na massa. Ele está, na verdade, numa mesa de escritório. Tudo começa com um profissional, geralmente um engenheiro agrônomo, que assina o receituário para o uso daquele produto. É fundamental a gente entender isso aqui. O receituário agronômico não é um simples pode comprar. Não mesmo. Ele é um documento técnico com peso de lei. Pensa nele como um manual de instruções super preciso, feito para garantir que a aplicação do produto seja segura e funcione como deveria. Então, como é que um profissional pode errar? A lei e principalmente o Código de Ética do Sistema Confea-CREA aponta 3 jeitos. O primeiro, e talvez o mais comum, é a negligência, quando o profissional simplesmente esquece ou deixa de fora informações essenciais. Depois vem a imprudência, que é agir sem o devido cuidado, tipo indicar um produto perigoso bem ao lado de uma área de proteção. E por fim, a imperícia, que é, falando de um jeito bem direto, a falta de conhecimento técnico para fazer aquela recomendação. E esse quadro aqui mostra a diferença de um jeito perfeito. Uma boa receita é super detalhada. Ela diz o tipo de bico que tem que usar, qual a velocidade máxima do vento, se precisa de uma zona de segurança. Já uma receita ruim é vaga, genérica. E é justamente essa falta de informação que abre a porta para o desastre. E, claro, para a responsabilidade legal. O ponto-chave aqui é que a lei enxerga o agricultor como um consumidor e a receita como um serviço. E segundo o Código de Defesa do Consumidor, se as informações do serviço são insuficientes ou inadequadas, quem forneceu o serviço é responsável pelo dano, não importa se teve culpa ou não. Ou seja, uma receita vaga é, para a lei, um serviço com defeito. Simples assim. Agora sim, vamos para o próximo elo da nossa corrente. A gente sai do escritório e vai para o campo. Para a pessoa que de fato vai operar a máquina e aplicar o produto, o agricultor ou o aplicador que ele contratou. E a responsabilidade dessa pessoa também é gigantesca. Não é só seguir ordens sem pensar. O aplicador tem que seguir a receita, claro, mas também precisa usar o bom senso. Ele mesmo tem que checar o clima na hora, ver se não está ventando demais, usar todos os equipamentos de proteção e, principalmente, ter aquele cuidado básico de não prejudicar os vizinhos. E aqui entra um conceito jurídico muito poderoso. O nosso Código Civil entende que a pulverização de agrotóxicos é uma atividade de risco. E o que isso quer dizer? Que a responsabilidade de quem aplica é objetiva. Para a vítima do dano, isso muda tudo. Ela não precisa provar que o aplicador foi negligente. É só provar que o produto foi aplicado e que o dano aconteceu. O risco da atividade, por si só, já cria o dever de indenizar. Mas a história não acaba aí, no profissional e no aplicador. Tem um terceiro personagem nessa trama, muitas vezes o com maior poder financeiro, que também entra na conta: a empresa para a qual o profissional trabalha. Pois é. É muito raro o agrônomo que assina a receita ser um profissional autônomo agindo sozinho. Na maioria das vezes, ele é funcionário de uma cooperativa, de uma revenda de insumos, de uma grande empresa do setor. Ele faz parte de uma estrutura comercial bem maior. E a lei é muito clara sobre isso. O artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor cria uma ligação que não dá para quebrar. A empresa é solidariamente responsável pelos atos dos seus representantes. Traduzindo, o que o funcionário faz no trabalho dele é como se a própria empresa estivesse fazendo. A responsabilidade da empresa, na verdade, se baseia em vários pilares legais. O Código Civil diz que o empregador responde pelo empregado. O Código do Consumidor diz que toda a cadeia de fornecedores responde pelo serviço defeituoso.
E para amarrar tudo, ainda tem a RT, a Anotação de Responsabilidade Técnica. Esse documento é a prova final, que liga oficialmente a empresa àquele serviço. Não tem como escapar. Certo. Agora que a gente já conhece todos os personagens, vamos juntar as peças e ver como essa corrente de responsabilidade funciona na prática, quando o caso chega na justiça. O caminho mais óbvio para quem sofreu o dano é processar quem aplicou o produto. E como a gente viu, por ser uma atividade de risco, a responsabilidade do aplicador é objetiva, o que já torna o processo bem mais simples para a vítima. Só que o aplicador, depois de condenado a pagar a indenização, não precisa sair sozinho no prejuízo. Ele pode entrar com uma outra ação, dessa vez contra o profissional e a empresa que deram a receita errada. O nome disso é direito de regresso. Ele basicamente diz para a justiça: olha, eu paguei pelo dano, mas fui levado a errar por uma orientação técnica que estava falha. E chegamos à estratégia que costuma ser a mais eficaz para a vítima. A lei permite que ela processe todo mundo ao mesmo tempo. O aplicador, o profissional e a empresa, todos juntos no mesmo processo. Isso é o que se chama de responsabilidade solidária, e na prática significa que todos são responsáveis pela dívida toda, e a vítima pode cobrar de quem tem mais condições de pagar, que geralmente é a empresa. Então, para resumir tudo, temos este quadro. O aplicador responde pelo risco da atividade que ele exerce. O profissional pelo serviço defeituoso que ele prestou. E a empresa responde tanto como empregadora quanto como fornecedora. No fim das contas, a lei cria uma verdadeira rede de segurança para que a vítima do dano não fique desamparada. Então, a grande mensagem que fica é que a produção de alimentos de forma segura não é uma tarefa de uma pessoa só. É uma responsabilidade compartilhada, uma corrente com regras claras e com consequências legais bem definidas. Se um único elo dessa corrente falhar, seja quem escreveu a receita, quem aplicou o produto ou quem supervisionou, a corrente toda se quebra. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. Se a lei é tão inteligente a ponto de distribuir a responsabilidade entre todos esses atores, será que a nossa fiscalização, no dia a dia, também consegue olhar para essa cadeia como um todo, em vez de focar só em um ou outro elo? É uma boa pergunta para se pensar. Muito obrigado pela companhia